efeito sombra. Primeira parte. Deepak Chopra. A sombra coletiva. Uma vez que as pessoas ouvem falar a respeito da sombra, do lado obscuro da natureza humana, quase ninguém nega a sua existência. Todas as vidas já foram tocadas pela raiva e pelo medo. Os noticiários da TV mostram a natureza humana em sua pior forma, semana após semana, sem intervalo. Se formos honestos conosco, os impulsos sombrios são livres para circular em nossa mente. E o preço que pagamos por ser uma boa pessoa, algo que todos aspiramos, é que a pessoa má, que pode arruinar tudo, precisa ficar escondida. Ter um lado sombrio parece pedir algo tipo intervenção, talvez uma terapia ou uma pílula, talvez uma ida ao confessionário ou um confronto com a alma à meia-noite. Assim que as pessoas reconhecem tê-la, querem se livrar. Há muitos aspectos da vida em que dá para dar um jeito. Infelizmente, a sombra não é um deles. A razão pela qual não se deu um fim à sombra em milhares de anos, todo o tempo em que o ser humano tem consciência do lado sombrio, é totalmente misteriosa. Só faz sentido elucidar o mistério depois de perguntar como lidar com ele. Portanto, dividi a primeira parte em 3 sessões, nas quais recorro ao instinto médico para encontrar um diagnóstico, oferecer uma cura e depois, com honestidade, dizer aos pacientes qual é o seu prognóstico para o futuro. A névoa de ilusão, a saída e uma nova realidade, um poder, um novo poder. A primeira sessão, o diagnóstico, descreve como a sombra surgiu. Discordo de algumas pessoas e acredito que a sombra seja uma criação humana, não uma força cósmica ou maldição universal. A segunda sessão, a cura, lida com a forma como você pode diminuir o poder oculto da sombra sobre sua vida diária. A terceira sessão, o prognóstico, revela um futuro no qual a sombra foi desmantelada, não apenas por determinados indivíduos, mas por todos nós. Juntos criamos a sombra que agora nos persegue. Apesar do medo e da relutância em enfrentar esse fato, ele acaba sendo a chave para a transformação. Se você e eu não fizéssemos parte do problema, não teríamos esperança em fazer parte da solução. A névoa de ilusão. Se você não pode enxergar a própria sombra, precisa procurá-la. A sombra se esconde na vergonha, nos becos escuros, nas passagens secretas e nos sótãos fantasmagóricos de sua consciência. Ter um lado sombrio não é possuir uma falha, mas ser completo. Há uma dura verdade a confrontar. Você nunca tentou dizer uma ingênua verdade a alguém que estrilou respondendo "não venha me analisar" ou algo parecido? O reino inconsciente parece tão perigoso quanto as profundezas do oceano. Ambos são escuros e repletos de monstros invisíveis. Estamos todos vivendo com destroços de ideias fracassadas que um dia pareceram soluções perfeitas. Cada solução combina com um quadro daquilo que constitui o lado sombrio.
Se você acha que aspectos sombrios como o medo, a raiva, a ansiedade e a violência são resultados de possessões demoníacas, a solução é purificar a pessoa cometida. Os demônios podem ser afastados com rituais, limpezas do corpo, jejum e austeridades exaustivas. Não se trata de uma noção primitiva. Milhões de pessoas modernas se agarram a isso. Não dá para passar por uma banca de jornal sem ver uma revista que prometa uma nova versão sua por meio de algum tipo de purificação. Seja uma dieta que irá superar seu desejo ardente por alimentos que fazem mal à saúde, ou uma lista para encontrar o par perfeito evitando o tipo errado de pessoa. Situe-se. É a versão moderna de purificar dos demônios. Semelhante a essa explicação é a noção de que o mal cósmico foi solto ao mundo. Se essa é sua explicação para a sombra, a solução natural é a religião. A religião o alinha com o bem cósmico, com uma batalha contra o mal cósmico. Para milhões de pessoas, essa guerra é muito real. Ela se estende a todos os aspectos da vida, desde a tentação sexual até o aborto, do aumento do ateísmo ao declínio do patriotismo. O diabo cria todas as formas de sofrimento humano e todo o mal feito. Só Deus, ou os deuses, tem o poder de derrotar Satã e nos redimir do pecado. No entanto, é difícil estabelecer se a religião derrota a sombra ou se, na verdade, ela a torna ainda mais poderosa, por instigar sentimentos fortes de pecaminosidade e culpa, vergonha e medo das torturas de uma posteridade infernal. Já que nos orgulhamos de viver em uma época em que as superstições não regem mais a nossa vida, essas antigas explicações do lado sombrio já não são mais as únicas opções. As pessoas podem dar as costas ao mal cósmico e assumir a responsabilidade pessoal. O lado obscuro já passou a ser visto como doença, um ramo da saúde mental. Ao longo desse caminho existe uma imensa variedade de tratamentos. Dependentes são mandados para programas de recuperação. Ansiosos e depressivos são enviados para psiquiatras. Viciados a pessoas descontroladamente violentas acabam em aulas para domínio da fúria. Depois de baterem o carro, em decorrência da falta de controle. Com todas essas explicações, cada uma das quais levando a uma solução definida, porque a sombra permanece invencível, pode parecer uma perspectiva lúgubre. Porém, na verdade, o primeiro passo para lidar com a sombra é reconhecer o seu poder. A natureza humana inclui um lado autodestrutivo. Quando o psicólogo suíço Carl Jung pressupôs o arquétipo da sombra, disse que ela cria uma névoa de ilusão que cerca o self. Encurralados nessa névoa, lançamo-nos à própria escuridão e, consequentemente, damos à sombra cada vez mais poder sobre nós. Não é nenhum segredo que a abordagem de Jung aos arquétipos rapidamente se torna muito intelectual e complicada. Mas o poder teimoso da sombra nada tem de complexo. Ao parar para um intervalo na escrita desse parágrafo, liguei a televisão. O famoso bilionário Warren Buffett estava sendo entrevistado sobre os estrondos do ciclo econômico. O senhor acha que haverá outra explosão que leve a uma grande recessão? Perguntou o entrevistador. Posso garantir que sim, respondeu Buffett. O entrevistador sacudiu a cabeça. Por que não conseguimos aprender as lições da última recessão?
veja aonde a ganância nos levou. Buffett deu um sorrisinho misterioso. A ganância é divertida por um tempo. As pessoas não conseguem resistir a ela. No entanto, por mais que os seres humanos tenham evoluído, não crescemos nada emocionalmente. Continuamos os mesmos. Em forma encapsulada, aí está a sombra e o problema que ela representa. Sob a névoa da ilusão, não vemos nossos piores impulsos autodestrutivos. Eles são irresistíveis, até divertidos. Ressalta-se a imensa popularidade dos dramas de vingança como entretenimento, seja no teatro de Shakespeare ou no Bang Bang do Velho Oeste. O que poderia ser melhor para soltar toda a raiva oculta, demolindo o inimigo e saindo altivo e triunfante? A sombra expressa seu poder fazendo com que a escuridão se pareça com luz. As tradições sábias do mundo gastaram a maior parte de sua energia deparando com os mesmos dilemas básicos. A criação tem um lado sombrio. A destruição é inerente à natureza. A morte interrompe a vida. A decadência consome a vitalidade. O mal é atraente. Não é de admirar que a névoa da ilusão parece um bom local para se estar. Se você encarar a realidade, verá que o lado sombrio é esmagador demais para suportar. No entanto, existe uma força oposta que vem com firmeza e de forma bem-sucedida, superando o lado sombrio. Os destroços de soluções fracassadas nos impedem de ver. A névoa da ilusão nos mantém insulados. Passando os canais da televisão, pelos desastres e horrores, você jamais imaginaria que os seres humanos sempre tiveram o poder de encontrar a paz, a elevação e a liberdade na escuridão. O segredo está na palavra consciência. Quando as pessoas ouvem isso, uma expressão de desapontamento surge em seu rosto. A consciência é algo batido. Escutamos falar sobre a elevação da consciência desde o surgimento do feminismo, com outras variações de liberação. A consciência superior é apresentada como promessa por inúmeros movimentos espirituais. Você pode até ficar tentado a atirar a consciência na pilha de ideias fracassadas, pois, diante das sinceras tentativas de elevar nossa consciência, a sombra infesta o mundo com guerras, crimes e violência, da mesma maneira que contamina vidas individuais com a dor e medo. Chegamos a uma encruzilhada. Ou a consciência pertence às outras respostas falsas, ou ainda não foi experimentada corretamente. Gostaria de dizer que essa última opção é a verdadeira. A consciência superior é a resposta, a única resposta duradoura para o lado sombrio da natureza. Não é a resposta que nos falta, é a sua aplicação. Há incontáveis caminhos para a cura da alma, assim como há incontáveis tratamentos alternativos para o câncer. Mas ninguém tem tempo e energia suficientemente para experimentar todos eles. É vital escolher um caminho que leve aonde você quer ir. Para que isso aconteça, é necessário uma análise bem mais profunda da sombra. Se você abordá-la superficialmente, ela sempre persistirá, pois a sombra não é um simples inimigo como uma doença, um demônio ou um diabo cósmico. Ela é um aspecto tão básico da realidade da criação que somente seu total entendimento pode confrontá-la com o sucesso. A verdade de uma realidade. O primeiro passo
para derrotar a sombra é abandonar todos os aspectos de derrotá-la. O lado obscuro da natureza humana viceja na guerra, na dificuldade e no conflito. Assim que falar em vencer, já perdeu. Você foi arrastado para a dualidade do bem e do mal. Quando isso acontece, nada pode acabar com a dualidade. De uma vez por todas, o bem não tem poder para derrotar o seu oponente. Sei que isso é difícil de aceitar. Na vida de todos nós, há ações passadas das quais nós envergonhamos e impulsos presentes contra os quais lutamos. Ao redor existem atos indescritíveis de violência. As guerras e os crimes devastam sociedades inteiras. As pessoas rezam desesperadamente a um poder superior que possa restaurar a luz onde a escuridão prevalece. Há muito tempo, os realistas desistiram de ver o lado bom da natureza humana, superando o lado mau. A vida de Sigmund Freud, um dos pensadores mais realistas a confrontar a psique, chegou ao fim enquanto a violência do nazismo devorava a Europa. Ele havia concluído que a civilização existe a um custo trágico. Precisamos reprimir nossos instintos selvagens e atávicos, de modo a mantê-lo em xeque. Porém, apesar de nossos melhores esforços, haverá muitas derrotas. O mundo irrompe na violência em massa. Os indivíduos irrompem na violência pessoal. Essa análise implica uma forma terrível de resignação. Meu eu bom não tem nenhuma chance de viver uma vida pacífica, afetuosa e organizada, a menos que meu eu mal seja preso na escuridão, enjaulado em confinamento solitário. Os realistas admitirão que a repressão em si é maligna. Se você tentar sufocar seus sentimentos de raiva, medo, insegurança, inveja, sexualidade, a sombra ganha mais energia para o seu próprio uso. E esse uso é implacável. Quando o lado sombrio se volta contra você, começa o massacre. Na semana passada, recebi uma ligação de uma mulher desesperada, em busca de abrigo e segurança. Seu marido era um alcoólatra crônico. Eles vinham lidando com o problema havia anos. Depois de períodos de sobriedade, ele tinha recaído e abandonava o trabalho e a família, o que o deixava exausto e envergonhado quando as crises passavam. Recentemente, ele havia desaparecido por uma semana e, ao voltar, todo o seu remorso foi recebido por ouvidos surdos. A esposa queria se separar. Ele reagiu com violência, agrediu-a, algo que ela mencionou nunca ter acontecido antes. Agora, além de toda frustração e lágrimas, ela temia por sua segurança. De imediato, tudo o que pude fazer foi dar o melhor conselho quanto a abrigos e grupo de apoio à mulher. Mas quando desliguei o telefone, sentindo o resíduo das emoções dela, pensei no caso com mais calma. Os dependentes que recaem transformam-se em uma apresentação padrão do panorama psicológico. Mas o que de fato eles representam? Acho que são um exemplo extremo de uma situação comum, um self dividido. Para os dependentes, a separação entre o eu bom e o eu mal não pode ser resolvida. Normalmente, a tática para lidar com o lado sombrio de alguém é relativamente fácil. Não é difícil negar seus atos ruins, esquecer seus impulsos perniciosos, desculpar-se por fim zangado e demonstrar arrependimento pelas ações más. Dependentes não sossegam com preceitos fáceis. Seus impulsos mais sombrios já os preocupam sem as repressões normais.
Até mesmo o acesso ao simples prazer é negado. Os demônios internos minam e estragam o prazer, debocham da felicidade. Os demônios repetidamente lembram os dependentes de sua fraqueza e maldade. Digamos que essa descrição esteja quase correta. Deixei de fora alguns ingredientes importantes. O hábito tem um papel significativo na dependência, assim como as mudanças físicas que ocorrem no cérebro. As pessoas que abusam de substâncias psicoativas têm seus receptores cerebrais atingidos por químicas estranhas que acabam destruindo as reações normais do prazer e da dor. No entanto, esses aspectos físicos da dependência têm sido exagerados de modo grosseiro. Se a dependência fosse fundamentalmente física, milhões de pessoas não estariam fazendo uso casual de álcool e drogas. No entanto, fazem com um dano relativamente pequeno, em um longo prazo e com mínimas chances de dependência. Sem ingressar na controvérsia inflamada da dependência e suas causas, pode-se ver que isso não é um problema isolado, e sim mais uma expressão da sombra. Por essa razão, para tratar dependências, precisamos abordar a sombra e desarmá-la. Já que todos nós desejamos isso, deixe-me permanecer com o marido bêbado, regressando da crise de uma semana. Ele está à mercê de outras expressões da sombra, com o temperamento violento, o preconceito racial, o chauvinismo sexual e muito mais. À primeira vista, esses fatores podem não parecer relacionados. Um chefe que pratica assédio sexual não demonstra o mesmo comportamento descontrolado de alguém que surra um homossexual, cometendo um crime hediondo. No entanto, a sombra fornece uma ligação. Sempre que qualquer aspecto do self for separado, rotulado como mal, ilícito, vergonhoso, culposo ou errado, a sombra ganha poder. Não importa se o lado sombrio da natureza humana se expressa de forma violenta ou branda, socialmente tolerada ou não. O fator essencial é que uma parte do self foi separada. Depois de separado, o fragmento ruim perde contato com a essência do self. A parte que consideramos boa por conta de sua aparência, ausência de violência, raiva e medo, esse é o self adulto, o ego que se adaptou tão bem ao mundo e às outras pessoas. O marido bêbado tem um self bom, é claro. Ele poderia ter um self muito mais agradável e aceitável que o normal. Quanto mais você reprime seu lado obscuro, mais fácil será construir uma personalidade resplandecente de bondade e luz. Ressalte-se a surpresa repetida de vizinhos que dizem às equipes de TV, depois de um grande tiroteio ou outro crime hediondo, que o agressor parecia um homem tão bom. Só em falar com a esposa perturbada, soube que seu marido tivera passagens em clínicas de reabilitação. Às vezes o tratamento funcionava por um tempo, mas até durante seus períodos de sobriedade o homem ficava infeliz. Ele estava constantemente de guarda, com receio de ter uma nova recaída. No entanto, por mais que lutasse contra, a possibilidade era inevitável. Mesmo durante um tempo de vitória temporária, a sombra só precisava esperar para ver. Uma vez que, quando seu marido estava em uma das crises de delirium tremens, os suores noturnos e delírios se tornaram insuportáveis. A esposa correu até um médico, implorando por algum remédio que pudesse mitigar os sintomas. Mas ela deparou com um médico realista obstinado, e ele se recusou. Deixe-o chegar ao fundo do poço, disse ele.
Essa é a sua única esperança verdadeira. Fora isso, você não vai ajudá-lo, tornando as coisas menos dolorosas. Você e eu podemos pensar que esse seja um conselho insensível, mas o fenômeno de chegar ao fundo do poço é bem conhecido nos círculos da dependência. Ele pode apresentar um risco terrível, pois quando a sombra arquiteta seu blefe, ela recorre ao extremo da autodestruição. Não há limite prático na extensão de sofrimento que o inconsciente pode criar, e todos nós somos frágeis. Os dependentes, ou qualquer um que esteja nas garras da energia da sombra, estão presos em uma névoa de ilusão. Dentro dessa névoa não existe nada além da fissura e o terror de não conseguir satisfazê-la. Quando a perigosa jornada de chegar ao fundo do poço funciona, essa névoa se dissipa. O dependente começa a ter pensamentos verdadeiramente realistas. Sou mais que minha dependência. Não quero perder tudo. O medo pode ser superado. Já é hora que isso se acabe. Em tais momentos de clareza, o self se compõe e enxerga a si mesmo, sem atolhos. Você só tem um self. É o seu real. Ele está além do bem e do mal. A sombra perde o poder quando a consciência para de se dividir. Quando você já não está mais dividido, não há nada para ver além de um self em todas as direções. Não há compartimentos ocultos, calabouços, celas de torturas ou rochas mimosas onde se esconder. A consciência vê a si mesma. Essa é a sua função mais básica. E ao descobri-la, veremos que dessa simples função pode nascer um novo self, talvez um novo mundo. A sombra coletiva. Nomear a sombra não foi o maior feito de Jung, nem a teoria dos arquétipos. Sua maior realização foi mostrar que os seres humanos compartilham um self. Quem sou eu? Depende de quem somos nós. Seres humanos são as únicas criaturas que poderiam criar um self. Na verdade, nós precisamos criar pois o self nos dá um ponto de vista, um foco ímpar do mundo. Sem um self, nosso cérebro seria bombardeado com uma inundação desconcertante de imagens sensoriais que não fariam sentido. Bebês são isentos de self e passam os 3 primeiros anos criando-o, elaborando sua personalidade e preferências, temperamentos e interesse. Toda mãe pode afirmar que o tempo que o bebê passa como um quadro em branco é mínimo, se é que existe. Ingressamos no mundo não como passivos receptores de dados, mas como ávidos criadores, uma vez que você se torna um self individual com necessidades, crenças, impulsos, tendências, desejos, sonhos e temores. Subitamente o mundo faz sentidos. Eu e meu. Existem por um motivo para lhe dar um direito pessoal no mundo. Todos temos um self e nós nos empenhamos muito em defendê-lo, em defender seu direito de existir. Mas nossa criação é frágil. Experimentamos crises pessoais, tais como a morte súbita de uma pessoa amada ou a descoberta de que estamos gravemente doentes. Qualquer crise que ataque nosso senso de bem-estar também ataca o nosso senso de self. Se você perde sua casa ou todo o seu dinheiro ou seu parceiro, esse acontecimento extremo envia mensagens de medo e dúvida a seu self. A qualquer momento em que você sente que seu mundo está ruindo, o que realmente está ruindo é o self, é a sua confiança que compreende a realidade. Após um grande trauma causado ao corpo ou à mente,
leva um tempo até que a frágil personalidade do ego se recupere. Temos muita sorte de que esse antigo provérbio seja verdadeiro. Almas dobram, mas não quebram. Pelo fato de não sabermos como criar o self ao qual nos agarramos tão desesperadamente, ele pode nos surpreender e impressionar. Freud causou uma imensa surpresa ao dizer que o self tem uma dimensão oculta, repleta de ímpetos e desejos que mal reconhecemos. Depois de se tornar um dos mais proeminentes discípulos de Freud, Jung percebeu que o mentor cometera um engano. O inconsciente não tem a ver com o eu, tem a ver com nós. Quando uma pessoa tem impulsos e ímpetos inconscientes, ele vem de toda a história da raça humana. Segundo Jung, cada um de nós está ligado a uma consciência coletiva. Como ele assim chamava, a noção de que você e eu criamos nossos selfies separados e isolados é uma ilusão. Penetramos um vasto reservatório humano de aspirações, impulsos e mitos. Essa inconsciência compartilhada é onde também reside a sombra. Algumas pessoas são sociáveis, outras não, mas ninguém pode viver fora do self coletivo. Nós é um lembrete constante de que homem algum é uma ilha. Jung removeu a superfície social para expor a dimensão oculta do nós. Chamar esse reino de inconsciente coletivo talvez tenha feito parecer mais técnico, mas o self que você e eu compartilhamos com todo mundo é fundamental à nossa sobrevivência. Pense nas maneiras como você recai no self coletivo. Aqui estão apenas algumas. Quando precisa do apoio da família e dos amigos mais próximos. Outro exemplo, quando ingressa em um partido político. Outro exemplo, quando se oferece como voluntário a uma instituição de caridade ou comunidade. Outro exemplo, quando escolhe lutar por seu país ou defendê-lo. Outro exemplo, quando se identifica com uma nacionalidade. Outro exemplo, quando pensa em termos de nós versus eles. Ou quando um desastre ocorrido em um lugar o afeta pessoalmente. Ou quando é apanhado pelo medo coletivo. É uma fantasia acreditar que você pode optar por sair do nós, mesmo quando todos tentamos fazê-lo. Simpatizamos com os outros grupos étnicos, mas também nos sentimos diferentes, separados e às vezes melhores. Nas crises, queremos que nossos familiares fiquem o mais perto possível. No entanto, em outras ocasiões, persistimos em ser indivíduos com uma vida fora da família. A colisão entre eu e nós é inquietante. Jung a tornou ainda mais inquietante quando se trata da sombra coletiva. As pessoas lutam para sair dela. A sociedade nunca vai parar de se deslocar em direções que reprovamos. Mas isso, na verdade, é mais difícil do que optar por abandonar um papel familiar. De fato, a família é apenas a primeira unidade ou nível coletivo de self, aquele que tendemos a enxergar com razoável facilidade. No Réveillon, você pode anunciar que mudou, que não merece ser tratado como uma criancinha mimada ou um adolescente rebelde. Pode achar que não está sendo ouvido. Sua família pode ter investido muito para mantê-lo em sua caixa velha. No entanto, a sociedade é ainda mais ríspida e menos compreensiva. A sociedade tem os seus ganchos invisíveis em todos nós. Você se torna um pacifista em tempos de guerra. Essa é uma escolha individual. No entanto, isso não o extrai automaticamente da sombra coletiva.
onde a guerra nasceu do ódio, do preconceito, do ressentimento, de antigas mágoas e da zona vulnerável e sombria do nacionalismo. Talvez o termo depreciativo, memória racial, seja viável, embora nos faça sentir extremamente desconfortáveis. Ainda assim, milhões de pessoas não se sentem desconfortáveis ao dar uma típica resposta masculina ou falar sobre motoristas mulheres. As questões relativas ao sexo se transformaram num devotamento ardentemente contestado. O inconsciente coletivo o mantém emaranhado nesse momento. Na superfície, o cidadão X pode ser abertamente oposto ao cidadão Y, porém, em nível inconsciente, eles podem estar ligados, como as duas pontas de uma corda, com cada um puxando para um lado. A escolha de entrar ou sair torna-se a questão central da sombra coletiva. Isso gera muitos questionamentos sobre a vida diária. Exemplo: qual é a minha obrigação social? Ou qual é o meu dever patriótico? Ou até onde devo me conformar ou resistir à sociedade? Ou qual é a intensidade da minha ligação com as outras pessoas? Ou o que devo aos que são menos afortunados? Ou posso mudar o mundo? Ao fazer qualquer uma dessas perguntas, sua mente consciente não pode dar a resposta integral, nem sequer a mais verdadeira. Abaixo da superfície, o inconsciente coletivo está turvo pelos ímpetos, preconceitos, desejos frustrados, medos, lembranças que fazem parte de você, porque nós é sua identidade tanto quanto